E para a gente conhecer mais sobre você, antes da gente chegar nas medalhas, como que era o Daniel? Conta um pouquinho para a gente te conhecer. Dani. Bom, Chico, eu acredito em histórias também. Acho que eu sempre, nas minhas palestras, eu falo muito isso, né? Que valorize a sua história, sabe? Você sabe o que você passou para chegar nesse momento, estar desfrutando desse momento, altos e baixos, porque a vida é isso. A vida tem seus altos e baixos e que bom que ela não vive numa linha, porque senão você está vivendo só naquilo, não tem os desafios, não tem para você se superar e eu sempre acredito muito nisso. Então valorize a sua história, né? Porque ela é especial e a gente tem que valorizar, até digo, as pequenas grandes conquistas da nossa vida, né? Que nos fazem crescer, nos fazem evoluir, nos fazem ser quem somos hoje, né? Então toda a minha história de 34 anos, ela me construiu, né? Ela vem construindo meus sonhos, objetivos. Então é sempre muito bacana poder compartilhar isso e começar do começo mesmo, né? Que é a infância. Claro que tem as medalhas, tem as conquistas, mas realmente para chegar a conquistar tudo isso, muita coisa aconteceu na minha infância, pude aprender. Então, eu nasci em Campinas, mas eu digo que fui só para nascer, então os camanducaenses não fiquem bravos, mas quando sai lá, Daniel Dias, campineiro, né? Porque de fato eu nasci em Campinas. Sim. Então eu tenho um carinho enorme por Campinas, por Camanducaia, que daí foi onde passei a minha infância e adolescência até conhecer o esporte paralímpico. Então eu me considero também mineiro de coração e foi muito importante, né, toda essa minha infância, porque a grande verdade é que a minha infância ela foi como de qualquer outra criança. Então eu fiquei de castigo, eu apanhei da minha mãe, eu diverti bastante, machuquei, brinquei na rua. Brigava na escola? Brincava e brigava, né? Então, quem não, quem nunca, né, cara? Mas eu também gosto sempre de falar isso, né? Porque não necessariamente por ter a deficiência, a minha infância foi muito difícil. Na verdade, eu tive sim os momentos que foram mais complicados, né? Onde enfrentei o preconceito, hoje o bullying, né, que se chama, mas ao mesmo tempo eu sempre acredito em escolhas que nós fazemos na vida. Então é claro que foi desafiador quando eu nasci com a deficiência, meus pais recebem essa notícia, um momento difícil para eles, porque ninguém espera ter um filho com deficiência, mas acontece na vida de algumas pessoas, de alguns casais e tudo isso é um processo que você vai aprendendo, né? Então, sem dúvida nenhuma, para os meus pais foi difícil, mas foram aprendendo. E eu digo que a sabedoria que Deus deu para os meus pais, para me criar, para me educar, foi incrível, porque meus pais nunca colocaram limite na minha vida. Limite de realização e capacitação. Então, sempre que eu quis realizar algo ou fazer algo, meus pais me incentivavam a fazer, né? Então, não ficaram com aquilo de super proteção por causa da sua deficiência. Exatamente. Te igualaram, te deixou igual aos seus colegas. Com eles eu aprendi que nós somos iguais em nossas diferenças. Porque a grande verdade é, se a gente olhar para o nosso lado aqui, nós três não somos iguais. Sim. Se a gente, até gêmeos, você vai olhar, tem alguma diferença. Sim. Mas nós somos iguais nas nossas capacidades, realizações, numa força que existe dentro de cada um de nós, mas no total, assim, eu digo que são as escolhas que a gente faz, né? Então, eu fiz uma escolha na minha vida, quando passando por esse momento, né, de você vai para a escola, sofre ali o preconceito, momento difícil, que você volta, pude conversar muito com meus pais, entender isso, e eu fui entendendo que o preconceito ele não podia existir dentro de mim. Sim. Eu não podia me achar inferior aos meus colegas, por simplesmente não ter um braço, não ter uma perna. E sim que eu sou um cara capaz, era uma criança capaz, de realizar as atividades que eles estavam realizando. Era aprender a escrever, o que mais que tinha na escola? Eu ia e fazia. Como que vai fazer? E era isso o mais incrível, assim. Porque hoje eu paro para pensar, eu nunca pensei que eu não ia conseguir fazer. Você nunca pensou? Eu sempre pensei assim, bom, dessa maneira eu não consigo, mas não existe só essa maneira para realizar isso. Sim. Então, tem muitas coisas, precisa fazer um recorte com a tesoura. Cara, seria mais difícil fazer, mas fui entendendo que se eu fosse dobrando o papel,
fazendo bem força, ele conseguia. Então você vai conseguindo se adaptar de uma maneira quando você não coloca limite de realização e capacitação. E faça o seu melhor. É que por muitas vezes a gente se baseia no melhor, no que você acha. Não, faça o seu melhor hoje. Amanhã faça o seu melhor novamente. E dessa maneira a gente vai conseguindo evoluir. Você vai... Simples fato de... Eu gosto de contar esses pequenos detalhes porque fizeram uma grande diferença, né? Então, quando eu falo dos meus pais, né, e tudo, eu precisei aprender a amarrar o cadarço do tênis. Pô, como que você vai amarrar? Como que vai fazer? Não tem as mãos. Pô, amarro. Então, assim, sempre eu fui entendendo que, pô, eu preciso me adaptar de alguma maneira. Aprendi como qualquer criança a fazer isso e agora eu preciso me adaptar do meu jeito. Como que eu vou fazer? Como que eu vou amarrar? E isso foi acontecendo na minha vida, na infância. Então, assim, muitas coisas que eu fiz, eu fui lá e fiz. Eu não pensei para fazer. Então, essa é uma grande lição que eu tiro para minha vida até hoje, né? Quando você pensa muito, né? Porque quando você pensa muito, muita coisa você começa a pensar, inclusive o medo. Pô, e se eu não... Mas esse e se já foi. Então, vai lá e faz. A gente pode errar. Claro, a vida é isso. Exatamente. A gente tem que aprender só. Sem dúvida. Né? E até vejo nos negócios isso, né? Você acredita naquilo, vai lá e faça. Poxa, mas nunca ninguém fez, que ótimo. Então vai lá e faça 2 vezes, né? Se tiver que aprender, aprenda ir rápido, né? Então, eu sempre... E trouxe isso para minha vida, né? Então, na minha infância sempre foi isso, né? Assim, e eu sempre quis me desafiar. Isso sempre foi presente na minha vida, de desafio, de querer evoluir, de querer ser melhor. E essas escolhas, elas me ajudaram muito, né? É claro que eu estou contando de coisas muito simples e parece que foi muito rápido. Claro que não. Todo é um processo, né? Então, pô, quando eu falei dos meus pais não colocar limite, um dia eu cheguei para eles, quero andar de bicicleta. Pô, isso é desafiador. Eu sou pai. Pô, sinceramente, às vezes se o meu filho tivesse a deficiência que eu tenho, poxa, filho, será que não vai rolar? Pô, machuca, né? É claro que machuca, pô. Qualquer criança, né, machuca, né? Andando de bicicleta, vai cair. Se lasca. E aí mas eu imagino o desafio para os meus pais também, né? Pô, como que vai ser isso? Assim, são humildes, simples. Sim, né? Sim, mas qual quando eu nasci, o nome da sua mãe? Minha mãe é Rosana e o Paulo, meu pai. Me permite aqui, né, mandar aliás, um beijão, né, para dona Rosana e pro seu Paulo aí, que é super gente boa também. Que legal. E poucas palavras aí, né, Chicão? Já mostrou a diferença. Veja só a importância deles na sua vida, porque também eu acho que são duas, vamos dizer assim, duas forças, a deles e a sua. Acredito. Porque a deles, para te deixar esse empurrão, essa confiança. Exato. Que você pode, não é porque você tem essa deficiência que você não vai fazer. Você vai, a força deles e a tua de superar, porque uma coisa é o pai e a mãe te empurrar e outra é você sentar na escola e seguir aquelas 4 horas com aquela galera ali se enchendo o saco. Né? Ser você. Mas se não é a sua mãe ou o seu pai pôr essa sementinha e você deixar ela crescer também, né? Porque isso deve... eu acho que agora você resumiu bem, é isso, né? Assim, e esse é o grande desafio de pais, eu vejo, né? Da gente fazer essa semente seguir, né? Porque quando eu digo isso do limite, é claro que é esse limite de realização e capacitação, né? Porque é o desafio andar de bicicleta. Como vai andar de bicicleta? Exato. E era incrível porque a minha mãe, ela me ajudava muito nas adaptações que eu tinha que fazer. Então, não, vamos tentar isso, fazer aquilo. E foi um processo longo na minha vida a bicicleta. Eu sempre gosto de falar da bicicleta porque eu comecei a andar de bicicleta, eu tinha uns 5, 6 anos. Mas eu fui aprender sem rodinha e poder sair na rua, andar de bicicleta, eu já tinha meus 12 anos. Caramba. É processo na vida, gente. Sim. Não importa o tempo, né? Não importa o tempo. Eu comecei a andar de bicicleta também nessa 11 anos. E eu nem posso falar muito que essa história de bicicleta me dá uma emoção por causa das minhas irmãs que na época me deram uma força. Que legal. Então, se eu conto, eu começo a chorar. Então, bicicleta Mas para mim foi muito emocionante também, né? Então, eu lembro que um dia eu tinha ido num médico e acabou que virando
um amigo assim, da família, e eu olhei para ele e falei, você acha que eu vou conseguir andar de bicicleta? E um dia ele compartilhou um tempo atrás, assim, que falou, naquele momento eu falei, você consegue, mas talvez, né, dentro do coração dele já estava dizendo, não dá, cara. E eu lembro que quando eu consegui, tive uma consulta com ele, falei, mãe, eu vou de bicicleta. Aí eu bati na porta, assim, do consultório, dava pra rua, e subi correndo e desci com a bicicleta. Se passei, ele viu, né? Então, assim, uma emoção grande para ele, por me conhecer desde criança, né? Sim, claro. Mas e isso para minha família também, né? Então foi... Você é filho único? Sou filho único. Tá. Sou filho único. Então, todos esses desafios que eu acho que eu poderia ficar por umas 2 horas só de contar de tudo isso, mas a grande verdade é essas escolhas, né? De ir, cair, levanta, tenta de novo. E isso a gente traz para a vida, né? Porque, como eu falei, não foi um processo fácil a bicicleta e tantas outras coisas que eu quis fazer quando criança, do que eu vou ser, o que eu vou fazer,